terceiro ano, tudo bem? Essa é a segunda aula sobre os vertebrados em ambiente aquático. A gente já falou sobre os agnatos, os peixes sem mandíbula, e agora a gente está falando sobre os peixes. Nós já vimos as características gerais dos peixes, vimos também as características que permitiram a adaptação para a locomoção em ambiente aquático. Separamos os peixes em osteíctes e condrictes, peixes ósseos e cartilaginosos, e entramos nos sistemas. A gente já falou do sistema digestório e hoje a gente vai continuar falando de sistema circulatório, respiratório, excretório, nervoso e vamos falar da reprodução. E dentro de cada sistema, quando necessário, a gente vai dar ênfase na diferença entre os osteíctes e os condrictes. Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema circulatório, esses peixes eles têm um único coração. E a gente classifica esse sistema como sistema circulatório fechado. Então vamos acompanhar aqui no meu gigantesco quadro negro. Aqui está o desenho de um peixe com seu coração. Gente, é um desenho representativo, né? Obviamente que o coração não é assim. Você pode acompanhar aí no capítulo 18.2 do seu livro. Na página 584, a gente tem um desenho mais representativo do coração do peixe. Olha aqui, mais representativo, né? Tá bom? Então, você pode acompanhar aí. Esse coração, então, ele tem duas cavidades. Uma por onde o sangue chega ao coração, chamada átrio, e a segunda por onde o sangue deixa o coração, chamada ventrículo, tá bom? Então, o sangue, ele chega do corpo do peixe, então é o sangue venoso, rico em gás carbônico. Ele é bombeado, então, para as brânquias. Então, o sangue que passa no coração, é o sangue venoso. E só então ele é bombeado para as brânquias para ser oxigenado. Então, apenas o sangue venoso passa no coração. E daí ele é bombeado para as brânquias, é oxigenado. E daí o sangue oxigenado, o sangue arterial, é bombeado para todo o corpo do peixe e volta ao coração, tá bom? Como o sangue não sai de dentro dos vasos sanguíneos, a gente classifica essa circulação, então, em circulação fechada. Como esse sangue, né, passa apenas nesse trajeto uma vez no coração, a gente classifica essa circulação em circulação simples. E não há mistura durante todo esse trajeto, o sangue arterial e o sangue venoso não se misturam, por isso a gente classifica essa circulação em circulação composta. Enquanto quando a gente fala de circulação dos peixes, a gente tem um sistema fechado, uma circulação simples e uma circulação completa. Falei composta antes, né, gente? Não, perdão, completa, tá bom? Ó, sistema fechado, circulação simples e completa, tá bom? Um coração, então, com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Átrio, onde o sangue chega ao coração. Ventrículo é a cavidade, então, que bombeia o sangue para o restante do corpo, ok? Então, sangue venoso chega ao coração, sai sangue venoso, vai para as brânquias, percorre todo o corpo do peixe, oxigenando todas as células e assim vai. Já que a gente está falando, então, que o sangue sai do coração e é bombeado e passa pelas brânquias, sempre que a gente fala de sistema circulatório, é um sistema intimamente ligado ao sistema respiratório. Então, a gente vai falar agora de sistema respiratório. O sistema respiratório, todos sabemos, né? Brânquias, respiração branquial. Para que a respiração branquial ocorra, a água entra pela boca e sai então pelas brânquias. Nesse movimento, a água está trazendo oxigênio. As brânquias são altamente vascularizadas e o oxigênio, então, é absorvido pelo sangue. O sangue, né, a troca gasosa ocorre. Então, o sangue que estava altamente cheio de gás carbônico troca, né, o gás carbônico com a água, então a água leva esse gás carbônico. E a água vai sair, então, pelas brânquias do peixe. O peixe não engole essa água que ele está
tá entrando pela boca, ela vai sair pelas brânquias. E ela sai, então, rica de gás carbônico. A gente tem uma diferença aí das brânquias dos osteíctes, das brânquias dos condríctes. As brânquias dos peixes ósseos, elas não são visíveis, elas são protegidas pelo opérculo. Todo mundo já viu, né, nesses peixes aqui, os ossos, que tem aqui uma tampinha que fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Essa, então, é o opérculo. No caso dos peixes cartilaginosos, por exemplo, o tubarão, a gente consegue ver as fendas. Então, não há um opérculo protegendo as brânquias. Na aula de revisão, a gente pode ver, né, a aula da revisão que eu deixei indicada aí, pode ver nas figuras, e se você procurar uma figura de um tubarão no Google, você pode ver claramente as fendas aparecendo. Aqui no nosso livro, a gente não tem uma ilustração de um tubarão onde a gente pode ver as fendas claramente. Se você vê numa raia, as fendas também fica bem claro na parte de baixo dela, tá bom? É bem facinho de ver, você vê certinho as fendas por onde ficam as brânquias, tá bom? E também quando a gente fala de sistema respiratório, a gente fala de uma diferença que os condríctes têm em relação aos osteíctes. Os osteíctes têm uma estrutura especial que chama bexiga natatória. Funciona como se fosse uma boia. É uma bolsa que ela pode se encher de ar. Ela retira gases do sangue do peixe e se enche de ar. E para que funciona como uma boia? Como os peixes ósseos eles são mais pesados que os peixes cartilaginosos, eles têm uma dificuldade de flutuação por si só. Então, eles precisam dessa boia e desse controle, que eles enchem essa bexiga natatória de ar quando eles necessitam flutuar, então subir na coluna d'água, e eles a esvaziam, devolvendo o gás que ele retirou do sangue para o sangue, quando eles precisam afundar na coluna d'água. No caso dos condríctes, os peixes cartilaginosos, eles são mais leves, então eles nadam ativamente, eles conseguem flutuar, subir e descer na coluna d'água com mais facilidade, por causa do seu leve esqueleto, né, um esqueleto bem leve, e também eles têm o fígado rico em óleo, e o óleo tem fácil flutuação na água. Tranquilo? Já o sistema excretório da excreção, ele é formado por rins. Então, o órgão que faz a excreção são os rins. Os rins, a unidade básica, são os néfrons. E a gente tem uma diferença de qual é a excreta. Os osteíctes excretam amônia e os condríctes excretam ureia. A diferença que a gente vai ter também são entre os peixes de água doce e os peixes de água salgada. No caso dos peixes de água doce, eles absorvem água por osmose. Então, eles precisam eliminar a água através da urina. Então, eles produzem bastante urina eliminando essa água. Já os peixes de água salgada, eles vão perder muita água para o ambiente. E daí eles precisam ingerir muita água. Então, eles ingerem muita água através do seu sistema digestório e o excesso de sal eles eliminam através do seu sistema excretório, ok? Já o sistema nervoso, a gente já está acostumado, né? Já veio até aí, é formado por um encéfalo e uma medula espinhal. Eles têm, nesse caso, olhos bem desenvolvidos, não tem pálpebras em cima dos olhos, tudo bem? E eles têm presentes uma linha lateral no corpo. É bem visível essa linha lateral no corpo do peixe, fica aqui. Vou pegar meu desenho. Bem aqui assim, você pode observar uma linha, né, aqui no corpo do peixe. Na verdade, são pequenos buraquinhos e dentro de cada buraquinho tem células sensoriais que percebem a movimentação da água. E isso é muito importante porque eles percebem a aproximação de predadores, a aproximação de outros peixes. Eles conseguem andar em cardumes e não se chocar. Eles percebem quando eles estão nadando quão próximos eles estão de uma pedra, de um obstáculo. Então, isso serve para locomoção, para localização deles e mesmo para proteção de outros predadores, tá bom? Então, para eles isso é muito importante. Quanto à reprodução, a maioria é dioica. Então, a gente tem macho e fêmea. A gente tem uma diferença entre osteíctes e condríctes. Vamos primeiro falar dos osteíctes.
Os osteíctes, peixes ósseos, a fecundação geralmente é externa e o desenvolvimento é direto. Já os condrictes, a fecundação geralmente é interna e os machos têm uma nadadeira que se desenvolve no clasper. Clasper é o órgão copulador. Na aula também de revisão que eu deixei aqui para vocês, tem uma foto do clasper, mas é tranquilo, facinho de encontrar na internet também. É o órgão copulador do macho, onde ele utiliza esse órgão para depositar o gameta masculino no interior da fêmea, tá bom? E eles podem ser classificados quanto ao desenvolvimento do embrião em ovíparos, ovovíparos e vivíparos. A gente já aprendeu isso, mas vamos revisar. Ovíparos, o desenvolvimento do embrião ocorre no ovo e fora do organismo materno. Isso ocorre na maioria dos osteíctes. Já os ovovíparos, desenvolvimento do embrião dentro do ovo e dentro do organismo materno. Essa é a maioria dos condrictes. E os vivíparos, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do organismo materno e não tem ovo. Essa ocorre em alguns condrictes, como por exemplo o tubarão azul, em alguns osteíctes. Tem uma espécie que chama guaru-guaru, tá? Essa é mais rara, tá bom? Gente, para vocês terminarem a aula de hoje, então, eu deixei, como eu já tinha conversado com vocês, sugestão de um vídeo de revisão desse capítulo, uma revisão geral de todo esse capítulo, e também como tarefa para a gente corrigir na nossa próxima aula online, os exercícios 2, 4 e 5 da página 585, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!